Muito bem. Hoje no Você nós vamos falar sobre psyllium e creatina. Eu quero começar com o psyllium. Ele parece uma farinha, sabe? Até mesmo quando a gente olha, parece comida de passarinho. E tem esse nome esquisito, e com certeza você já deve ter escutado em algum momento, né? Psyllium é uma fibra excelente para o organismo e que pode até dar uma forcinha ali na hora de emagrecer, viu? Agora, como trazer esses benefícios para a nossa rotina? A gente convidou a nutricionista Débora Albuquerque, prazer te receber. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda, viu? Muito bom. E a primeira pergunta que eu ia fazer, e a Elza lá do Mansur quer saber, para que serve o psyllium? O psyllium é uma fibra, a gente classifica como pré-biótico, né? E que foca muito na saúde intestinal, mas ele não tem só essa função, né? Por que a gente fala da saúde intestinal? Porque ele melhora as velocidades intestinais, melhora a absorção, então, de vários nutrientes pela saúde intestinal melhorada. Tá. Mas ele não afeta só isso, ele provoca um nível de saciedade maior quando a pessoa consome antes de refeições, que ela tem mais fome. Ela provoca também uma baixa na liberação de, vamos dizer assim, na absorção de açúcar e gordura. Então, você consegue também trabalhar em cima da resistência insulínica, das alterações de açúcar do sangue, de um diabético, por exemplo. Né? Então, você tem outros fatores que as fibras, e essa fibra em especial, ela consegue fazer isso. E aí eu posso usá-la de que forma? Aqui a gente está mostrando, olha, que a pessoa misturou uma certa quantidade num copo d'água. De que forma que a gente utiliza para ter esses benefícios? Isso, quando a gente fala da saúde intestinal, a gente fala de começar com uma colher de chá ao dia, chegando até, no máximo, 2 colheres de sopa no dia, porque depende muito de pessoa para pessoa. Mas esse aumento, essa ingestão tem que ser gradativa, de forma diferente, porque a gente pode, muitas vezes, ela não consegue, ela forma um pouco de gel, mas ela não vai formar um gel como uma chia forma, como uma outra semente forma, porque ela é a casca da semente, então ela não tem a mesma capacidade de absorção de água, né? Mas ela faz essa função aí de dar uma melhorada nessa função intestinal por acelerar o peristaltismo, por ajudar o esvaziamento gástrico, né? E intestinal também. Então é uma colherzinha de chá, comece devagar, porque está tendo alguns relatos já das pessoas abusando e começa a aparecer alguns processos alérgicos, placas vermelhas, náusea, estufamento abdominal pelo excesso do consumo. Então começa com uma colherinha de chá, aí você falou, né, naquela refeição que eu tenho mais fome. Almoço ou jantar? Se for pensar na café saciedade. Se for pensar na saciedade. Isso, naquilo que eu tenho mais fome. Se eu quero o meu intestino funcionando, o ideal é que eu coloque à noite, ao dormir, ou no começo da manhã, ou nos 2 horários, né? Para que tenha um funcionamento melhor do intestino. Eu tenho aqui a querida Marta Ferreira, está na menopausa, e é uma questão que eu queria trazer para a Débora também, porque às vezes a gente sofre de constipação intestinal, né? A mulher na menopausa tem certas características. Ela disse o seguinte: tá engordando demais, porque na menopausa parece que a gente pula, né, dos 70 para 80, assim. E ela falou, pode ajudar? O psyllium pode ajudar nesse caso? A gente usa muito como estratégia justamente para ajudar nesse consumo menor, né, de calorias mesmo, da pessoa sentir um nível de saciedade maior. E não é só isso também não. Por ele por ele ajudar nessa saúde intestinal, você desinflama a pessoa. Ao desinflamar, você consegue fazer com que melhore essa resistência insulínica, a questão da oxidação de gordura, de aceleração de metabolismo da pessoa. Então, a gente consegue outros resultados, vamos dizer assim, secundários, em decorrência de uma boa saúde intestinal, feito através do uso não é só o psyllium, tá? Claro que tem os comportamentos saudáveis, os hábitos saudáveis, melhores escolhas alimentares, mas com certeza o psyllium já é uma grande ajuda aí. Muito bem, deixa eu trazer mais pergunta aqui para você. Olha, a Cléria, do bairro Maravilha aqui em Uberlândia, o filho dela faz academia, e aí ele sempre está de olho na alimentação ali, né? Mas não consegue emagrecer. E aí o psyllium e a creatina, que a gente vai falar daqui a pouco, já que ele faz academia, de que forma que ajudam? Sim, no caso do psyllium, ele vai ajudar não só na saciedade, como também nesse funcionamento mais rápido, o processo desinflamatório também, nessa oxidação maior da gordura, na energia celular também, a pessoa se sentindo mais revigorada, com mais disposição, né? Porque é como se a gente, vamos falar literalmente, né? A pessoa enfesada, a pessoa que não tem o intestino funcionando corretamente, com certeza ela tem mais irritabilidade, tem menos foco, menos concentração, mais cansaço. Se você tem uma saúde intestinal legal, com certeza os benefícios são outros em decorrência de toda a fisiologia do seu corpo.
O psyllium, você recomendou para começar com uma colher de chá. Uma colher de chá. Né? Eu posso usar na minha salada, eu posso usar no meu iogurte, no mamãozinho, no melão. Diversas, porque ele tem um sabor neutro. Ele tem um sabor neutro, Ele é uma casca, né? É uma casca de uma semente. Então, ele tem um sabor bem neutro. Então, você pode jogar sobre uma salada, você pode colocar num suco, pode colocar numa sopa, num caldo. O que você tem que garantir é o consumo total daquilo que você colocou. Então, você não vai bater numa quantidade alta e depois não conseguir beber até o final. Né? Então você tem que garantir, mas dá na sopa, dá no suco, dá nas frutas. Você pode misturar com outras fibras também, que pode associar, né? Com uma aveia ou com mix de semente de linhaça, gergelim, girassol, abóbora. Você pode fazer um mix ali colocando também para ficar mais agradável, porque algumas pessoas relatam não ser tão bom, né? Então o psyllium é uma das fibras que a gente está tendo menos aceitação. Gente, mas tão boa. Apesar de ser tão boa, né? Justamente. Com tantos benefícios. Sim. Então, na hora de repensar isso Com também. certeza. Porque tem receitas, né, que pode fazer. Uma panquequinha de banana com o psyllium lá dentro. Tem várias coisas cozidas que você pode fazer. Um bolinho. Mexido, sim. no bolinho. Sim. Aliás, amanhã a gente tem uma receitinha de bolinho aqui no Você. Fique atento, viu? A Isabel Cristina do Martelena, ela queria saber se ela pode trazer o psyllium para a alimentação dela. Ela tem duas situações. Diabetes e toma remédio para pressão. Ela é uma pessoa indicada para o psyllium? Com certeza, com certeza. Ela vai ter o seu benefício principalmente nesse controle, se ela conseguir colocar o psyllium, conseguir melhorar a sua absorção menor, no sentido de carboidrato, no sentido de gordura, promovendo uma redução de peso, promovendo uma boa saúde intestinal, funcionamento normal do intestino, uma oxidação melhor de gordura, absorvendo menos gordura também. Com certeza tem esse benefício. Explica pra gente, né, quando você fala de oxidação da gordura, ou seja, porque a gente vai alimentando ali, às vezes não percebe que pode ter essa gordura ali dos alimentos e que fica... E as nossas células nem sempre estão tão eficientes devido a todo o processo de poluição, de estresse, de alimentação errada, de estado emocional também que não colabora. Às vezes a gente faz alterações fisiológicas celulares que interferem muito nessa questão do depósito de gordura. De muita da gordura que a gente ingere está sendo totalmente, vamos dizer assim, está acumulando e não transformando em energia. Então, quando você fala desse processo desinflamatório, a gente já justamente está dando uma potencialização maior nas células, no nosso organismo, no nosso fisiológico, para que ele possa realmente agir de forma mais eficiente. Quer fazer uma pergunta para Débora Albuquerque, nutricionista, que está aqui com a gente hoje, vai ficar até o fim do programa? Manda para mim, conversa comigo, meu WhatsApp é 998971000 e já eu trago a sua pergunta, como a da Andréia, que está lá em Araxá. E aí ela está preocupada com o filho dela, que tem 10 anos, ele está com 58 quilos. Ela não colocou a altura, mas pela pergunta dela, eu acredito que ela esteja preocupada com essa questão da obesidade. Ele tem autismo e TDAH, está preocupada. Esse tipo de alimento, de fibra, pode fazer alguma diferença? Sim, só que tem que avaliar, Mônica, na questão da seletividade, né? Porque esse público é um público que tem uma seletividade muito mais, uma restrição alimentar muito maior e uma seletividade maior. Então, tem que ser muito bem orientado com profissionais que vão fazer a introdução alimentar nessa criança, para que ela possa ter uma resposta realmente eficiente, porque senão vai criar mais barreira, mais estresse na casa, e aí acaba não atingindo o objetivo que ela está esperando. Mas, com certeza, o benefício existe. Comecei a usar o psyllium. Estou usando ali com a colherinha de chá, já começo a passar para as 2 colheres de sopa ao dia. Eu começo a ver resultados, e assim, resultados em que sentido? Melhora, né? Percebi uma melhora física, mas também eu começo a perceber que está diminuindo medida. Eu tenho essa percepção, Débora? Você consegue observar o menos estufamento, menos formação de gases, né? Em alguns casos. E você consegue observar, assim, que se você está tendo mais saciedade, se você está conseguindo consumir menos alimentos, mais calóricos, mais gordurosos, mais açucarados e tudo mais, com certeza vai haver uma redução nas medidas. Mas isso se leva um tempo, tá? Até porque, é o que eu te falei, de 1 colher de chá até 2 colheres de sopa. Muitas vezes a pessoa não chega nisso aí, porque dá um processo diarreico, solta o intestino, né? Então tem que ter, cada um tem a sua medida. Então a gente tem que vir acrescentando aos poucos. Então não adianta buscar
coisas muito extrapoladas, muito exorbitantes, porque não vai ser assim. Seu corpo responde, ele vai chegar um momento e vai falar, não dá, daqui já não dá, daqui não passa. E a diarreia não é nem um pouquinho, né, agradável e também nem saudável, porque você está eliminando toda uma microbiota, você está eliminando, perdendo a absorção de nutrientes da alimentação que você está fazendo. Então não justifica esse processo também, tá? Tenho amigas aqui, a Adriana e a Vanessa. A situação é a seguinte, para resumir, elas não conseguem emagrecer. Eu acho que é uma reclamação que aparece muito para você e as minhas amigas confiam em mim também para poder falar isso. A Adriana do Ipanema, ela tem 48 anos e aí está naquela fase, entrando na menopausa, não consegue de jeito nenhum e ela faz exercícios. O que pode estar acontecendo com a Adriana? Fazendo exercício, não está perdendo peso de jeito nenhum. Então, depois de uma certa idade, as mulheres já começam a ter uma preocupação maior no sentido de estruturar novamente a sua rotina. Por quê? Aquilo que muitas vezes funcionava uma vida inteira para de funcionar, porque nós temos alterações hormonais que fazem com que o nosso corpo não tenha a mesma resposta de antes, né? Então, você acaba podendo ter uma dificuldade digestiva, uma digestão mais lenta, você acaba tendo, muitas vezes, uma diminuição no ânimo mesmo, na disposição. Você, às vezes, consome uma quantidade maior de carboidratos sem perceber. Né? Suas escolhas maiores começam a vir mais pelo carboidrato, você começa a ser mais seletivo em alguns alimentos, você começa a colocar legumes, mas você coloca legumes com mais carboidrato, você não coloca legumes com tipo de salada. Eu vejo isso muito lá no consultório, eu como bastante salada, verdura, mas eu como tudo cozido. Eu gosto do cozido, do molhinho de refogado, eu não gosto da salada em si. Isso tem diferença se a gente for levar em consideração de uma densidade calórica do prato, né? Então tem essas coisas, aquela busca da alimentação rápida, né, que hoje é por causa do estresse, do nervoso, a pessoa às vezes menospreza e fala, não, eu vou comer uma tapioquinha, eu vou colocar um biscoitinho de arroz, eu vou colocar... É tudo saudável, realmente é saudável, mas não é pouco calórico. Né? E a gente isso, porque não quer dizer que o que é saudável não tem calorias, né? Então a gente tem que ter uma percepção muito grande em cima disso. E o normal das mulheres, o que é? Ela faz atividade física, ela adiciona atividade física nela, na rotina dela, mas ela também se permite mais. Ela quer ter saída com as amigas, então ela quer beber a cervejinha, tomar o vinho dela, quer colocar uma coisinha aqui, outra ali, quer fazer atividade física, mas às vezes ela acha que ela está dando o melhor dela e ela ainda não está na melhor, e ela ainda não está tão assim, e você tem que dar aquela puxada. Às vezes ela fala, não, eu estou indo para esteira, tá legal, tal. Não, a esteira já não é mais o tipo de exercício físico para aquele corpo. Então, assim, são várias coisas, entendeu, Mônica, que a gente tem que vir adaptando a nova rotina. Entender que aquilo que funcionava até então já não é mais. Do mesmo jeito. Esse autoconhecimento, né? A Vanessa também faz exercícios em casa. Ela disse que não consegue frequentar a academia. Flor, vamos conversar. Posso fazer... A gente também não ia querer, não. Por quê? Mas você sabe que a gente assim, obriga, a gente obriga. E é legal, porque de repente você pode descobrir histórias parecidas com a sua. Né? E você pode aprender muito, essa convivência. Depois eu vou contar a minha história, tá? A Vanessa também, né, faz exercícios em casa e está também querendo aí reduzir o peso. O Psyllium, como você falou, pode ajudar. Ajuda nesse processo de saciedade. Não é um milagre. Ele ajuda na saciedade, sim, ajuda a absorver menos gordura, menos açúcar. Ajuda, sim, nessa saúde intestinal, desinflamar, maravilha. Mas você vai ter que fazer as outras coisas para poder ajudar nesse processo. Não tem como a gente fazer um milagre mesmo, né, Mônica? Não tem jeito. É mais esforço do que algo que vai me deixar confortável. Não, com certeza, na zona de conforto a gente não pode ficar nunca. Mas não fica de jeito nenhum. Vou fazer o